Celso Furtado em O Mito do Desenvolvimento Econômico. Editora Círculo do Livro. Epígrafe. Hermano, tua é a fazenda, a casa, o cavalo e a pistola. Minha é a antiga voz da terra. Você fica com tudo e me deixa nu e errante pelo mundo. Mas eu te deixo mudo. E como vai colher trigo e alimentar o fogo, se eu levei a canção? Prefácio. Os ensaios que formam o presente volume foram escritos durante minha permanência como professor visitante na American University em Washington, no segundo semestre de 1972 e na Universidade de Cambridge durante o ano letivo de 73 e 74. O último ensaio foi originalmente escrito para o primeiro número do hebdomadário Opinião, que circulou em outubro de 1972. O penúltimo foi escrito originalmente em inglês e apresentado como conferência na American University em outubro de 1972. Os primeiros dois ensaios foram escritos em Cambridge. O primeiro é inédito, se bem que retoma ideias esboçadas em trabalhos anteriores, particularmente em conferência pronunciada na Faculdade de Economia da Universidade de Cambridge em março de 1974. E o segundo foi originalmente escrito em inglês e apresentado no seminário para docentes da Universidade de Cambridge, em novembro de 1973. Este ensaio pode ser considerado como o núcleo teórico dos demais e constitui um novo esforço de apresentação mais sistemática das ideias inicialmente sugeridas em artigo publicado no número 150 de El Trimestre Econômico, junho de 1971, e retomada em diversas oportunidades, inclusive no livro Análise do Modelo Brasileiro, Rio, 1972. O primeiro ensaio constitui um esforço de captação de aspectos fundamentais da evolução do capitalismo na fase de rápidas transformações constituída pelo último quarto de século. Os leitores que se hajam interessados por trabalhos anteriores do autor perceberão que existem diferenças entre a visão global da evolução recente do sistema capitalista, apresentada nestes ensaios, e algumas das ideias sugeridas em estudos escritos em 1967 e 68, e recentemente republicados em A Hegemonia dos Estados Unidos e o Subdesenvolvimento da América Latina. Os estudos reunidos no último livro citado foram resultado de observações feitas durante minha permanência na Universidade de Yale, em 1964 e 65, época em que se manifestavam nitidamente tendências policêntricas na economia mundial, com a ruptura do mundo socialista e a brecha aberta por De Gaulle na até então rígida tutela norte-americana. Os ensaios do presente volume são o fruto de observações feitas principalmente a partir da Europa, no correr dos últimos 5 ou 7 anos, período em que as verdadeiras consequências do Segundo Conflito Mundial no plano econômico se manifestam com plenitude, mediante a afirmação definitiva das grandes empresas no quadro de oligopólios internacionais, o crescimento explosivo do mercado financeiro internacional, a rápida industrialização de segmentos da periferia do sistema capitalista no quadro do novo sistema de divisão internacional do trabalho. As tendências a uma crescente unificação do sistema capitalista aparecem agora com muito maior clareza do que era o caso na metade do decênio dos 60. O meu interesse pelo fenômeno da grande empresa como elemento estruturador do capitalismo em sua presente fase evolutiva devo em boa parte a um íntimo contato intelectual com dois economistas já falecidos, Stephen Heimer e Maurice Bier. Heimer, a quem devemos trabalhos sobre a economia internacional cujo valor seminal é hoje universalmente conhecido, foi meu companheiro na Universidade de Yale, e Bier, meu mestre de muitos anos, chamou minha atenção em 66 para a capacidade de adaptação da grande empresa no plano internacional,
Em plano distinto, mas não menos importante, é a minha dívida para Raul Prebisch, cujas ideias sobre a relação centro-periferia constituem o ponto de partida de muitas das hipóteses aqui esboçadas. Por último, desejo expressar meus agradecimentos a Oswaldo Sunkel, que dirigiu minha atenção para novos aspectos da relação centro-periferia, e a Luciano Martins, com quem mantenho há vários anos um diálogo permanente sobre o sistema capitalista e suas metamorfoses. Cambridge, junho de 1974. Capítulo 1. Tendências estruturais do sistema capitalista na fase de predomínio das grandes empresas. A profecia de colapso. Os mitos têm exercido uma inegável influência sobre a mente do homem que se empenham em compreender a realidade social. Do bom selvagem, com que sonhou Rousseau, a ideia milenária do desaparecimento do Estado, em Marx, do princípio populacional de Malthus, a concepção walrasiana do equilíbrio geral. Os cientistas sociais têm sempre buscado apoio em algum postulado enraizado num sistema de valores que raramente chegam a explicitar. O mito congrega um conjunto de hipóteses que não podem ser testadas. Contudo, essa não é uma dificuldade maior, pois o trabalho analítico se realiza a um nível muito mais próximo à realidade. A função principal do mito é orientar, num plano intuitivo, a construção daquilo que Schumpeter chamou de visão do processo social, sem a qual o trabalho analítico não teria qualquer sentido. Assim, os mitos operam como faróis, que iluminam o campo da percepção do cientista social, permitindo-lhe uma visão clara de certos problemas e nada ver de outros, ao mesmo tempo que lhe proporcionam um conforto intelectual, pois as discriminações valorativas que realiza surgem ao seu espírito como um reflexo da realidade objetiva. A literatura sobre desenvolvimento econômico do último quarto de século nos dá um exemplo meridiano desse papel diretor dos mitos nas ciências sociais. Pelo menos 90% do que aí encontramos se funda na ideia, que se dá por evidente, segundo a qual o desenvolvimento econômico, tal qual vem sendo praticado pelos países que lideram a Revolução Industrial, pode ser universalizado. Mais precisamente, pretendem-se que o estandarte de consumo da minoria da humanidade, que atualmente vive nos países altamente industrializados, é acessível às grandes massas de população em rápida expansão que formam o chamado Terceiro Mundo. Essa ideia constitui, seguramente, uma prolongação do mito do progresso, elemento essencial na ideologia diretora da Revolução Burguesa, dentro da qual se criou a atual sociedade industrial. Com o campo de visão da realidade delimitado por essa ideia diretora, os economistas passaram a dedicar o melhor de sua imaginação a conceber complexos esquemas de processo de acumulação de capital, no qual o impulso dinâmico é dado pelo progresso tecnológico, entelequia existente para de qualquer contexto social. Pouco ou nenhuma atenção foi dada às consequências, no plano cultural, de um crescimento exponencial do estoque de mercado, de capital. As grandes metrópoles modernas, com o seu ar irrespirável, crescente criminalidade, deterioração dos serviços públicos, fuga da juventude na anticultura, surgiram como um pesadelo no sonho de progresso linear em que se embalavam os teóricos do crescimento. Menos atenção ainda se havia dado ao impacto do meio físico de um sistema de decisões cujos objetivos últimos são satisfazer interesses privados. Daí a irritação provocada, entre muitos economistas, pelo estudo The Limits of Growth, preparado por um grupo interdisciplinar no MIT, para o chamado Clube de Roma. Não se necessita concordar com todos os aspectos metodológicos desse estudo, e menos ainda com suas conclusões, para perceber a importância fundamental que tem. Graças a ele, foram trazidos para o primeiro plano da discussão problemas cruciais que os economistas do desenvolvimento econômico trataram sempre de deixar na sombra. Pela primeira vez, dispomos de um conjunto de dados representativo de aspectos fundamentais da estrutura e de algumas tendências gerais daquilo que se começa a chamar de sistema econômico planetário. Mais ainda,
Dispomos de um conjunto de informações que nos permitem formular algumas questões de fundo relacionado com o fundo dos chamados países subdesenvolvidos, com o futuro dos países subdesenvolvidos. Em verdade, a prática de construção de modelos representativos da estrutura e do funcionamento a curto prazo de grandes conjuntos de atividade econômica não é hoje. Entre o tabela econômica dos fisiocratas franceses e as matrizes de Leontief, recorreram 2 séculos, durante os quais algo se aprendeu sobre a interdependência das atividades econômicas. No último quarto do século foram elaborados complexos modelos de economias nacionais de dimensões relativamente reduzidas, mas amplamente abertas ao mundo exterior, como a da Holanda, ou a de amplas dimensões e mais autocentradas, como a dos Estados Unidos. O conhecimento analítico proporcionado por esses modelos permitiu formular hipóteses sobre o comportamento a mais longo prazo de certas variáveis, particularmente da demanda do produto considerados de valor estratégico para o governo dos Estados Unidos. Esses estudos puseram em evidência o fato de que a economia norte-americana tende a ser crescentemente dependente de recursos não renováveis produzidos no exterior do país. É esta, seguramente, uma conclusão de grande importância, que está na base da política de crescente abertura da economia dos Estados Unidos e de reforçamento das grandes empresas capazes de promover a exploração de recursos naturais em escala planetária. As projeções a mais longo prazo, feitas no quadro analítico que acabamos de referir, se baseiam implicitamente na ideia de que a fronteira externa do sistema é ilimitada. O conceito de reservas dinâmicas, função do volume de investimentos programado e de hipóteses sobre o progresso das técnicas, serve para tranquilizar os espíritos mais indagadores. Como a política de defesa dos recursos não reprodutíveis cabe aos governos e não às empresas que os exploram, e como as informações e as capacidades para apreciá-las estão principalmente com as empresas, o problema acaba sendo perdido de vista. A importância do estudo feito pelo Clube de Roma deriva exatamente do fato de que nele foi abandonada a hipótese de um sistema aberto no que concerne à fronteira dos recursos naturais. Não se encontra aí qualquer preocupação com respeito à crescente dependência dos países altamente industrializados vis-à-vis dos recursos naturais dos demais países, e muito menos com as consequências para estes últimos do uso predatório pelos primeiros de tais recursos. A novidade está em que o sistema pôde ser fechado em escala planetária, numa primeira aproximação no que concerne aos recursos não renováveis. Uma vez fechado o sistema, os autores do estudo se formularam a seguinte questão: que acontecerá se o desenvolvimento econômico para o qual estão sendo mobilizados todos os povos da Terra chega efetivamente a concretizar-se? Isto é, se as atuais formas de vida dos povos ricos chegam efetivamente a universalizar-se? A resposta a essa pergunta é clara e sem ambiguidade. Se tal acontecesse, a pressão sobre os recursos não renováveis e a poluição do meio ambiente seria de tal ordem, ou, alternativamente, o custo do controle de poluição seria tão elevado que o sistema econômico mundial entraria necessariamente em colapso. Antes de considerar que significado real cabe atribuir a essa profecia, convém abordar um problema mais geral que o homem moderno tem tratado de eludir. Refiro-me ao caráter predatório do processo de civilização, particularmente da variante desse processo engendrada pela Revolução Industrial. A evidência a qual não podemos escapar é que em nossa civilização a criação do valor econômico provoca, na grande maioria dos casos, processos irreversíveis de degradação do mundo físico. O economista limita o seu campo de observações a processos parciais, pretendendo ignorar que esses processos provocam crescentes modificações no mundo físico. A maioria deles transforma energia livre ou disponível, sobre a qual o homem tem perfeito comando, em energia não disponível, demais das consequências da natureza diretamente econômica, como seja o encarecimento das fontes alternativas de energia.
Esse processo provoca elevação da temperatura média de certas áreas do planeta, cujas consequências a mais longo prazo dificilmente poderiam ser exageradas. A atitude ingênua consiste em imaginar que problemas dessa ordem serão solucionados necessariamente pelo progresso tecnológico, como se a atual aceleração do progresso tecnológico não estivesse contribuindo para agravá-los. Não se trata de especular se teoricamente a ciência e a técnica capacitam o homem para solucionar este ou aquele problema criado por nossa civilização. Trata-se apenas de reconhecer que o que chamamos de criação de valor econômico tem como contrapartida processos irreversíveis no mundo físico, cujas consequências tratamos de ignorar. Convém não perder de vista que na civilização industrial o futuro está, em grande parte, condicionado por decisões que já foram tomadas no passado e ou estão sendo tomadas no presente em função de um curto horizonte temporal. Na medida em que avança a acumulação de capital, maior é a interdependência entre o futuro e o passado. Consequentemente, aumenta a inércia do sistema e as correções de rumo tornam-se mais lentas ou exigem mais esforços. Parte 2. A evolução estrutural do sistema capitalista. As elucubrações sobre o destino de nossa civilização, por fascinantes que ocasionalmente pareçam, são de reduzido impacto sobre o espírito do homem comum. A psicologia humana é tal que dificilmente podemos nos concentrar por muito tempo em problemas que superam um horizonte temporal relativamente curto. Meu objetivo é mais limitado e preciso e pode ser sintetizado em uma pergunta simples: que opções se apresentam aos países que sofreram a deformação do subdesenvolvimento em face das presentes tendências do sistema capitalista? De que ponto de vista o estudo a que antes nos referimos pode ter utilidade nessa exploração de futuro? Desde logo, temos que reconhecer o irrealismo do modelo utilizado para projetar a economia mundial e, consequentemente, a irrelevância das conclusões cataclísmicas apresentadas, como admitir que um modelo baseado na observação do comportamento histórico das atuais economias industrializadas e na presente estrutura dessas possa servir para projetar as tendências a longo prazo do processo de industrialização em escala planetária. Com efeito, a estrutura do modelo se funda na estrita observação do bloco de economias que lideram o processo de industrialização, que puderam utilizar os recursos naturais de mais fácil acesso e que lograram o controle de grande parte dos recursos não renováveis que se encontram nos países subdesenvolvidos. Não se trata aqui de simplificação metodológica, de primeira aproximação a ser corrigida quando se disponha de informações complementares. Trata-se simplesmente de uma estrutura que reflete uma observação inadequada da realidade, portanto, inservível para projetar qualquer tendência desta última. A questão que vem imediatamente ao espírito é a seguinte: dispomos de suficiente conhecimento da estrutura da economia mundial, ou simplesmente da do conjunto das economias capitalistas, para projetar tendências significativas da mesma a longo prazo? Mesmo que não estejamos dispostos a dar uma irrestrita resposta afirmativa a essa questão, não podemos deixar de reconhecer que existe ampla informação sobre o processo de industrialização em países de diversos graus de desenvolvimento econômico. Porque dispomos dessa informação, já não é possível aceitar a tese, esposada pelos autores do estudo, segundo a qual, abre aspas, na medida em que o resto da economia mundial se desenvolve economicamente, ela seguirá basicamente os padrões de consumo dos Estados Unidos, fecha aspas. A aceitação dessa doutrina implica em ignorar a especificidade do fenômeno do subdesenvolvimento. A ela se deve a confusão entre economia subdesenvolvida e, abre aspas, entre aspas, país jovem. E a ela se deve a concepção do desenvolvimento como uma sequência de fases necessárias, à la Rostow. Captar a natureza do subdesenvolvimento não é tarefa fácil.
Muitas são as suas dimensões e as que são facilmente visíveis nem sempre são as mais significativas. Mas se algo sabemos com segurança é que desenvolvimento nada tem a ver com a idade de uma sociedade ou de um país. E também sabemos que o parâmetro para medi-lo é o grau de acumulação de capital aplicado aos processos produtivos e o grau de acesso à panóplia de bens finais que caracterizam o que se convencionou chamar de estilo de vida moderno. Mesmo para o observador superficial, parece evidente que o subdesenvolvimento está ligado a uma maior heterogeneidade tecnológica, a qual reflete a natureza das relações externas desse tipo de economia. Quando observamos de forma panorâmica a economia mundial no decorrer do século XIX, particularmente na sua segunda metade, percebemos que as enormes transformações ocorridas se ordenam em torno de dois processos. O primeiro diz respeito a uma considerável aceleração na acumulação de capital nos sistemas de produção, e o segundo a uma não menos considerável intensificação do comércio internacional. Ambos os processos engendraram aumentos substanciais da produtividade do fator trabalho, dando origem a um fluxo crescente de excedente que seria utilizado para intensificar ainda mais a acumulação e para financiar a ampliação e diversificação do consumo privado e público. Como foi apropriado esse excedente e como foi orientada sua utilização constitui o problema fundamental no estudo da evolução do capitalismo industrial em sua fase de amadurecimento. Durante uma primeira fase, grande parte do referido excedente foi canalizado para a Inglaterra, transformando-se Londres no centro orientador das finanças do mundo capitalista, financiando os investimentos infraestruturais em todo o mundo. Em função dos interesses do comércio internacional, a Inglaterra promoveu e consolidou a implantação de um sistema de divisão internacional do trabalho que marcaria definitivamente a evolução do capitalismo industrial. Esse sistema tendeu a concentrar geograficamente o processo de acumulação de capital, pelo simples fato de que, em razão das economias externas e das economias de escola de produção, as atividades industriais, às quais correspondia o setor da demanda em mais rápida expansão, tendem a aglomerar-se. A reação contra o projeto inglês de economia mundial logo se fez sentir. A segunda fase da evolução do capitalismo industrial está marcada por essa reação. É o período de consolidação dos sistemas econômicos nacionais dos países que formariam o Clube das Economias Desenvolvidas no século atual. A forma como ocorreu essa tomada de consciência constitui capítulo fascinante da história moderna, mas é matéria que escapa a nosso interesse imediato. Basta assinalar que, em toda parte, o êxito da reação esteve ligado a uma centralização das decisões econômicas bem maior do que aquela que havia conhecido o capitalismo industrial inglês em sua fase de consolidação. Em algumas partes, essa maior centralização seria obtida através da preeminência do sistema bancário, o qual conheceria importante evolução estrutural. Em outras, o Estado Nacional assumiu funções mais amplas na direção do processo de acumulação. Por toda parte, essa orientação levou a alianças de classes e grupos sociais, burguesia industrial, comercial e financeira, proprietários rurais, burocracia estatal, em torno de um projeto nacional com repercussões significativas na evolução do capitalismo industrial. Ao passo que na fase inglesa, o comércio internacional crescia mais rapidamente que a produção do centro do sistema, a tendência agora está em sentido inverso. A evolução dos termos de intercâmbio tende a ser desfavorável à periferia do sistema, isto é, aos países produtores de produtos primários, e a acumulação continua a concentrar-se no centro, agora transformado num grupo de países em distintos graus de industrialização. Por outro lado, a nova forma assumida pelo capitalismo, maior centralização de decisões no plano nacional, facilita a concentração do poder econômico e a emergência de grandes empresas. Os mercados internacionais
tendem a ser controlados por grupos de empresas cartelizadas em graus diversos. Porque este e não aquele país passou a linha demarcatória e entrou para o clube dos países desenvolvidos. Nessa segunda fase crucial da evolução do capitalismo industrial, que se situa entre os séculos 70 do século passado, os anos 70 do século passado e o primeiro conflito mundial, é problema cuja resposta pertence mais à história que à análise econômica. Em nenhuma parte essa passagem ocorreu no quadro de laissez-faire. Foi sempre o resultado de uma política deliberada concebida com esse fim. O que interessa assinalar é que a linha demarcatória tendeu a aprofundar-se, como a industrialização em cada época se molda em função do grau de acumulação alcançado pelos países que lideram o processo. O esforço relativo requerido para dar os primeiros passos tende a crescer com o tempo, mas ainda, uma vez que o atraso relativo alcança certo ponto, o processo de industrialização sofre importantes modificações qualitativas. Já não se orienta ele para formar um sistema econômico nacional, e sim para completar o sistema econômico internacional. Algumas indústrias surgem integradas a certas atividades exportadoras, e outras como complemento de atividades importadoras. De uma forma ou de outra, elas ampliam o grau de integração do sistema econômico internacional. Nas fases de crise deste último, procura-se reduzir o conteúdo de importações de certas atividades industriais, o que leva ocasionalmente à instalação de indústrias integradoras do sistema econômico no nível nacional. Dessa forma, por um processo inverso, através de um esforço para reduzir a instabilidade resultante da forma de inserção na economia internacional, vem a tomar forma um sistema industrial com um maior ou menor grau de integração. Esse sistema industrial formado em torno de um mercado previamente abastecido do exterior, vale dizer, engendrado pelo processo de substituição de importações, é específico das economias subdesenvolvidas. Ele apresenta características próprias que devem ser tidas em conta em qualquer tentativa de projeção do conjunto da economia mundial. Para compreender o que há de próprio nesse novo tipo de industrialização, é necessário dar alguns passos atrás e refletir sobre a situação daqueles subconjuntos econômicos que se integram no sistema capitalista internacional, na fase de hegemonia inglesa, e permanecem como exportadores de produtos primários na fase subsequente de ampliação do centro do sistema. Nessas economias, os incrementos de produtividade resultam fundamentalmente da expansão das exportações e não do processo de acumulação e dos avanços tecnológicos que acompanhavam no centro do sistema essa acumulação. Tratava-se de incorporar recursos produtivos subutilizados ou recentemente adquiridos, como no caso da mão de obra imigrante, a um sistema produtivo que crescia horizontalmente. Esses aumentos de produtividade decorrem do que em economia, a partir de Ricardo, se chama de vantagens comparativas. A doutrina liberal, mediante a qual os ingleses com tanta convicção justificaram o seu projeto de divisão internacional do trabalho, fundava-se nessa lei das vantagens comparativas. Que países, com abundância de terras não utilizadas e a possibilidade de receber imigrantes, ou de utilizar intensamente uma mão de obra integrada num sistema pré-capitalista, hajam optado pela linha de menor resistência das vantagens comparativas, não é para surpreender. Afinal de contas, a Inglaterra também estava optando pelas vantagens comparativas quando reduzia a pouca coisa a sua agricultura e se concentrava na indústria, e mesmo na produção de carvão, que em parte exportava. O que cria a diferença fundamental e dá origem à linha divisória entre desenvolvimento e subdesenvolvimento é a orientação dada à utilização do excedente engendrado pelo incremento de produtividade. A atividade industrial tende a concentrar grande parte do excedente em poucas mãos e a conservá-lo sob o controle do grupo social diretamente comprometido com o processo produtivo. Por outro lado, como o capital invertido na indústria está sendo constantemente renovado, a porta fica permanentemente aberta para a introdução de inovações.
Dessa forma, um sistema industrial tende a crescer por suas próprias forças, a menos que seja submetido à insuficiência de demanda efetiva. Explica-se assim que aqueles países que procuraram criar um sistema econômico nacional na segunda fase da evolução do sistema industrial hajam protegido atividades agrícolas e outras que não ofereciam vantagens comparativas. Mediante essa proteção, eles asseguravam de demanda ao setor industrial, compensando amplamente com incrementos de produtividade neste setor o que perdiam nas demais atividades protegidas. Nos países em que vantagens comparativas assumem a forma de especialização na exportação de produtos primários, particularmente os produtos agrícolas, o excedente adicional assume a forma de um incremento das importações. Como a especialização não requer nem implica modificações nos métodos produtivos e a acumulação se realiza com recursos locais, abertura de terras, estradas e construções rurais, crescimento de rebanho, o incremento da capacidade para importar permanece disponível para ser utilizado na aquisição de bens de consumo. Dessa forma, é pelo lado da demanda de bens finais de consumo que esses países se inserem mais profundamente na civilização industrial. Esse dado é fundamental para compreender o sentido que neles tomará, em fase subsequente, o processo de industrialização. Não é minha intenção abordar aqui em detalhes o problema da especificidade dessa industrialização fundada na chamada substituição de importações. Limitar-me-ei a assinalar que ela tende a reproduzir em miniatura sistemas industriais apoiados em um processo muito mais amplo de acumulação de capital. Na prática, essa miniaturização assume a forma de instalação no país em questão de uma série de subsidiárias de empresas dos países cêntricos, o que reforça a tendência para a reprodução dos padrões de consumo de sociedades de muito mais elevado nível de renda média. Daí resulta a conhecida síndrome de tendência à concentração de renda, tão familiar a todos os que estudam a industrialização dos países subdesenvolvidos. A rápida industrialização da periferia do mundo capitalista, sob a direção de empresas dos países cêntricos, que se observa a partir do Segundo Conflito Mundial e se acelerou no último decênio, corresponde a uma terceira fase na evolução do capitalismo industrial. Essa fase se iniciou com um processo de integração das economias nacionais que formam o centro do sistema, da formulação da Carta de Havana e a criação de GATT ao Kennedy Round, passando pela formação do mercado comum europeu. Foram dados passos consideráveis no sentido de estruturar um espaço econômico unificado no centro do sistema capitalista. O movimento de capitais dentro desse espaço em vias de unificação alcançou um volume considerável, principalmente nos Estados Unidos, para a Europa Ocidental, mas também em fase mais recente, em sentido inverso, o que permitiu que grandes empresas se implantassem em todos os subsistemas nacionais e também que as estruturas oligopólicas viessem a abranger o conjunto desses subsistemas. A formação, a partir da segunda metade dos anos 60, de um importante mercado internacional de capitais constitui o coroamento desse processo, pois permite às grandes empresas liberar-se de muitas das limitações criadas pelos sistemas monetários e financeiros nacionais. Dessa forma, os sistemas nacionais que constituíram os marcos delimitadores do processo de industrialização da fase anterior foram perdendo individualidade no centro do sistema capitalista, sem que surgisse claramente outro marco para substituí-los. Tendeu a criar-se uma situação de alguma forma similar à que prevalecia na época em que a Inglaterra era sozinha o centro do sistema capitalista. Da mesma forma que o empresário inglês que financiava o seu projeto na City se sentia livre para localizar a sua atividade em qualquer parte do mundo, a filial internacional de uma empresa americana ou italiana que é dirigida do Luxemburgo ou da Suíça também se sente livre para iniciar ou ampliar suas atividades neste ou naquele país, financiando-se da forma que lhe convém, em função de seu próprio objetivo de expansão. A diferença com o antigo modelo inglês está em que o empresário individual foi substituído pela grande empresa.
Se encontrarmos similitudes com o antigo modelo inglês, cabe reconhecer que também são significativas as semelhanças com o capitalismo da fase de consolidação dos sistemas nacionais. Com efeito, foi no quadro desse último que a grande empresa assumiu o papel de centro de decisões capaz de influir em importantes setores de atividade econômicas. A grande empresa requer um grau de coordenação das decisões econômicas muito mais avançado do que aquele que corresponde aos mercados atomizados. Essa maior coordenação foi inicialmente alcançada mediante a tutela do sistema bancário ou diretamente de órgãos do governo. Mas, na medida em que as grandes empresas foram adquirindo maturidade e se foram adotando direções profissionais, tenderam a se desenvolver regras de convivência que permitiam a troca do mínimo de informações necessárias para assegurar uma certa coordenação de decisões. Essa evolução se fez inicialmente nos Estados Unidos, onde a grande riqueza de experiência permitiu explorar múltiplas possibilidades. A tendência à concentração que criou em certos ramos situações de virtual monopólio provocou reações inversas de defesa do interesse público com as leis antitrust do fim do século passado. Fechada a porta ao monopólio, foi necessário desenvolver formas de coordenação mais sutis. O oligopólio constitui o coroamento dessa evolução. Ele permite que um pequeno grupo de grandes firmas criem barreiras à entrada de outras em um setor da atividade econômica e administrem conjuntamente os preços de certos produtos, conservando, contudo, a autonomia financeira, tecnológica e administrativa. A administração dos preços cria vantagem relativa para as empresas que mais inovam tanto em processos produtivos quanto na introdução de novos produtos dentro de determinado setor. A diferença da concorrência tradicional de preços, que se traduz em redução dos lucros, debilitamento financeiro, fechamento de fábricas ou, no caso de que se impõe um monopolista, elevação de preços e redução de demanda, o mundo dos oligopólios se assemelha muito mais a uma corrida em que, salvo acidente, todos alcançam o objetivo final, sendo maior a recompensa dos que chegam na frente. É um esporte ao qual só têm acesso campeões, como as finais da Wimbledon. A forma oligopólica de coordenação de decisões, graças à sua enorme flexibilidade, pode ser transplantada para o espaço semi-unificado que se está constituindo no centro do sistema capitalista. Favorecendo por todas as formas a inovação, o oligopólio constitui poderoso instrumento de expansão econômica. A liberdade de ação de que vem gozando as firmas oligopólicas, o comércio de produtos manufaturados entre países cêntricos cresceu com extraordinária rapidez no decorrer dos últimos decênios. Por outro lado, a enorme capacidade financeira que essas firmas tendem a acumular leva-as a buscar a diversificação, dando origem ao conglomerado internacional, que é a forma mais avançada da empresa moderna. À primeira vista, pode parecer que a grande empresa deriva sua força principalmente das economias de escala de produção. Isso é apenas em parte verdade. As economias de escala são fundamentais na metalurgia, na química básica, papel e outras indústrias e processo contínuo, e também ali onde a mão de obra é utilizada de forma intensiva e o trabalho pode ser organizado em cadeia. Tudo isso responde apenas por uma parte do enorme processo de concentração da indústria moderna. A sua grande força deriva de que ela trabalha em mercados organizados, está em condição de administrar os preços e, portanto, de se assegurar autofinanciamento e poder planejar suas atividades a longo prazo. Mas não há dúvida de que foram as indústrias do primeiro tipo que constituíram o campo experimental no qual se desenvolveram as técnicas oligopólicas. Isso porque, onde as economias de escala são importantes, as imobilizações de capital são consideráveis, o que facilita a criação de barreiras à entrada de novos sócios do clube. Somente quando essas barreiras são sólidas é possível administrar preços e planejar a longo prazo. Demais, nesse tipo de indústria é muito mais difícil manter ocultos os planos de expansão. Por último, nas indústrias que
que produzem produtos homogêneos, os custos de produção são relativamente transparentes, na medida em que as técnicas produtivas são conhecidas. É natural, portanto, que hajam sido as empresas desse tipo as primeiras que se organizaram internacionalmente como oligopólios. E foi a evolução no país cêntrico da empresa oligopólica internacional produtora de insumos industriais que deu origem a uma das primeiras famílias de empresas diversificadas. Na medida em que as grandes empresas internacionais se foram capacitando para administrar os preços dos metais não ferrosos, tornou-se interessante para elas transformarem-se em grandes utilizadoras desses metais. Por outro lado, para planejar a produção de cobre a longo prazo, era necessário conhecer a evolução da economia do alumínio, por exemplo. Daí a emergência de novas formas de oligopólio, visando a coordenar a economia não de um produto, mas de um conjunto de produtos até certo ponto substituíveis. Exemplo claro dessa evolução é dado pelas grandes companhias de petróleo. Elas tendem a diversificar-se no campo da petroquímica e da enorme família de indústrias que daí parte, mas também procuram instalar-se nos setores concorrentes, do carvão à energia atômica. Se observarmos em conjunto as duas linhas de diversificação, a vertical e a horizontal, vemos que uma empresa que se expande nessas duas direções tende a ser levada a controlar atividades econômicas na aparência totalmente desconectadas umas das outras. A partir de certo momento, as vantagens da diversificação passam a ser estritamente de caráter financeiro, pois o excesso de liquidez de um setor pode ser utilizado noutro, ocasionalmente mais dinâmico. Ora, esse tipo de coordenação pode ser obtido através de instituições financeiras, por definição muito mais flexíveis. Esse processo evolutivo tende, portanto, a levar a uma coordenação financeira, através de instituições bancárias e semelhantes, e a uma coordenação oligopólica no plano operacional. As observações que vimos de fazer se baseiam na observação da estrutura econômica norte-americana. Muito menos informação dispomos sobre as formas que estão assumindo os oligopólios no espaço econômico, mais heterogêneos em processo de unificação no centro da economia capitalista. Sabemos sim que os recursos financeiros postos à disposição das grandes empresas cresceram consideravelmente, que os sistemas bancários nacionais europeus passaram por um rápido e drástico processo de reestruturação em base regional e que o sistema bancário norte-americano se expandiu internacionalmente de forma vertiginosa. Também sabemos que as grandes empresas operam internacionalmente através de centros de decisão que escapam em grande medida ao controle dos governos nacionais dos respectivos países. Neste terreno, a evolução estrutural dos países cêntricos teria necessariamente que repercutir nas relações econômicas internacionais. Neste terreno, mais que em qualquer outro, a grande empresa leva vantagem. Com efeito, somente ela está em condições de administrar recursos aplicados simultaneamente em diversos países. É natural, portanto, que as antigas transações internacionais, organizadas por intermediários que especulavam com estoques ou jogavam nas bolsas de mercadorias, venham sendo progressivamente substituídas por transações entre empresas pertencentes a um grupo, cujas atividades estão articuladas. Na medida em que as atividades econômicas foram sendo organizadas dentro dos países cêntricos para permitir um planejamento das atividades das empresas a mais longo prazo, impor-se a necessidade de também planejar as transações internacionais mediante contratos de suprimento a longo prazo, instalação de subsidiárias ou outras formas de articulação. Operando simultaneamente em vários países e realizando transações internacionais entre membros de um mesmo grupo, as grandes empresas tenderam a desenvolver sofisticadas técnicas de administração de preços, que exigem na prática uma grande disciplina dentro dos oligopólios.
O mesmo produto pode ser vendido a preços diversos em vários países, independentemente dos custos locais de produção e os preços praticados nas transações internacionais dentro de um mesmo grupo são fixados tendo em conta as diversidades de políticas fiscais, os problemas cambiais e etc. Essas técnicas são praticadas no quadro dos oligopólios, portanto não devem desorganizar os mercados nem impedir o crescimento destes. O interesse particular que apresenta o seu estudo reside em que elas permitem entrever a verdadeira significação da grande empresa dentro da economia capitalista moderna. O traço mais característico do capitalismo na sua fase evolutiva atual está em que ele prescinde de um Estado, nacional ou multinacional, com a pretensão de estabelecer critérios de interesse geral, disciplinadores do conjunto das atividades econômicas. Não que os Estados se preocupem menos, hoje em dia, com o interesse coletivo, na medida em que as economias ganharam em estabilidade, a ação do Estado no plano social pôde ampliar-se, mas, como tanto a estabilidade e a expansão dessas economias dependem, fundamentalmente, das transações internacionais e estas estão sob o controle das grandes empresas, as relações dos Estados nacionais com estas últimas tenderam a ser relações de poder. Em primeiro lugar, a grande empresa controla a inovação, a introdução de novos processos e novos produtos dentro das economias nacionais, certamente o principal instrumento de expansão internacional. Em segundo lugar, elas são responsáveis por grande parte das transações internacionais e detêm praticamente a iniciativa nesse terreno. Em terceiro lugar, operam internacionalmente sob orientação que escapa em grande parte à ação isolada de qualquer governo e, em quarto, mantêm uma grande liquidez fora do controle dos bancos centrais e têm fácil acesso ao mercado financeiro internacional. O que dissemos no parágrafo anterior deve ser entendido não como declínio da atividade política, mas como transformação das funções do Estado e emergência de forma nova de organização política, cujo perfil ainda se está definindo. Não se necessita muita perspicácia para perceber que, a partir do Segundo Conflito Mundial, o sistema capitalista operou com unidade de comando político, apoiado em um sistema unificado de segurança. A existência dessa relativa unidade de comando político se deve à rápida reconstrução das economias da Europa Ocidental e do Japão, o processo de descolonização, a organização do mercado comum europeu, a ação persistente do GATT, visando ao desarmamento tarifário, os grandes movimentos de capital que permitiram às grandes empresas adquirir a preeminência internacional, a aceitação do padrão dólar como substituto do antigo padrão ouro. A dificuldade para entender esse processo está em que o raciocínio analógico de muito pouco nos ajuda neste caso. É perfeitamente claro que a tutela política americana foi um resultado natural do último conflito mundial, que o maior sacrifício humano e econômico nesse conflito haja cabido à União Soviética e que a destruição do poder militar e político da Alemanha e Japão haja beneficiado os Estados Unidos dentro do campo capitalista são dados da história que devemos aceitar como tais. O que interessa assinalar é que, estabelecida a preeminência política americana, criaram-se condições para que se dessem profundas modificações estruturais no sistema capitalista. Não se pode afirmar que essas modificações hajam sido desejadas e muito menos planejadas pelos centros políticos ou econômicos dos Estados Unidos. A verdade é que delas resultou um crescimento econômico muito mais intenso e uma elevação de níveis de vida relativamente muito maior na Europa Ocidental e no Japão. Aparentemente, os americanos superestimaram a vantagem relativa que já havia obtido no campo econômico ou superestimaram as ameaças de subversão social e a capacidade da União Soviética para ampliar a sua esfera de influência. Em todo caso, eles organizaram um sistema de segurança abrangente do conjunto do mundo capitalista e, por essa forma, exerceram uma efetiva tutela política sobre os estados nacionais que formam esse mundo. É possível que a tutela política norte-americana haja sido facilmente aceita pelo fato de que,
No plano econômico, ela não se ligou a um projeto definido em termos de interesses norte-americanos. Foi apresentada como um instrumento de defesa da civilização ocidental, o que, para fins práticos, se confundia em criar, em grande medida, com a defesa do sistema capitalista. Criou-se assim uma superestrutura política a nível muito alto, com a missão principal de desobstruir o terreno ali onde os resíduos dos antigos estados nacionais persistiam em criar barreiras entre os países. A reconstrução estrutural se operou a partir da economia internacional. No plano interno dos estados nacionais, ampliaram a sua atuação para reconstruir as infraestruturas, modernizar as instituições, intensificar a capitalização, ampliar a força de trabalho e etc. Tudo isso contribuiu evidentemente para reforçar a posição das grandes empresas dentro de cada país. Mas foi a ação do plano internacional, promovida pela superestrutura política, que abriu a porta às transformações de fundo, trazendo as grandes empresas para uma posição de poder vis-à-vis dos estados nacionais. A reunificação do centro do sistema capitalista constitui, possivelmente, a mais importante consequência do Segundo Conflito Mundial. Esse centro se apresenta, hoje em dia, como um conjunto de cerca de 800 milhões de pessoas. O seu quadro político consiste num regime de tutela, sob controle americano, dentro do qual os estados nacionais gozam, ainda que em graus diversos, de considerável autonomia. Nada parece impedir que a estrutura superior de poder evolua numa ou noutra direção, seja para reforçar ainda mais a posição norte-americana, seja para admitir uma certa participação de outros estados nacionais. Também não se exclui a hipótese de que um determinado estado nacional procure aumentar a sua autonomia. O problema principal que se coloca neste último caso é de relação com as grandes empresas. Em primeiro lugar, as grandes empresas do próprio país, as quais já não poderão operar com a mesma flexibilidade dentro dos oligopólios internacionais e, muito provavelmente, perderão terreno para suas rivais ou passarão parcialmente para o controle de uma subsidiária localizada em outro país. O produto bruto do centro do sistema capitalista supera de muito, atualmente, 1,5 trilhão de dólares. O acesso a esse imenso mercado, caracterizado por considerável homogeneidade nos padrões do consumo, constitui o privilégio supremo das grandes empresas. Dentro desse vasto mercado, a chamada economia internacional constitui o setor em mais rápida expansão e aquele em que as grandes empresas gozam do máximo de liberdade de ação. Toda tentativa de compartimento desse espaço da parte de qualquer Estado nacional, mesmo os Estados Unidos, encontrará resistência decidida das grandes empresas. Por outro lado, toda tentativa de compartimentação reduzirá o ritmo da acumulação e da expansão econômica no conjunto do sistema e mais particularmente no subsistema que haja tomado a iniciativa de isolar-se. A menos que pretenda modificar o estilo de vida de sua população e, de alguma forma, perder em grande parte as vantagens que significa integrar o centro do sistema capitalista, qualquer país, independentemente de seu tamanho, terá que conviver com as grandes empresas, dirigidas de dentro ou de fora de suas fronteiras, respeitando a autonomia de que necessitam para integrar oligopólios internacionais. No correr do último quarto de século, o produto bruto do centro do sistema capitalista mais que triplicou e as relações comerciais entre as economias nacionais que formam esse conjunto cresceram com velocidade ainda maior. Esse crescimento se fez em grande parte no sentido de uma maior homogeneização, declinando relativamente nos Estados Unidos e aumentando com excepcional intensidade a renda per capita daqueles países em que esta era relativamente baixa, como o Japão e a Itália. Mas, se é verdade que o crescimento nos Estados Unidos foi relativamente lento, também o é que foram as grandes empresas americanas as que mais se expandiram no plano internacional. Essa expansão, na maioria dos casos, não assumiu a forma de incremento das transações comerciais dos Estados Unidos
como os países em que operam as subsidiárias de suas grandes empresas. As empresas americanas eram as que melhor estavam preparadas para explorar as novas possibilidades criadas pelas reformas estruturais ocorridas no sistema capitalista nesse período, seja em razão do maior poder financeiro de que gozavam, seja a causa do avanço tecnológico que haviam ganho em campos fundamentais. Mas, ao evoluir o centro do sistema capitalista no sentido de uma maior homogeneização, as consequências da economia norte-americana não se fizeram esperar. O mais rápido crescimento da produtividade fora dos Estados Unidos provocou uma deslocação da balança comercial desse país, que tendeu a ser invadido de importações provenientes das outras nações industriais. Sendo o dólar uma moeda de reserva, o resultado foi o endividamento a curto prazo dos Estados Unidos, numa escala que até então houvera parecido inconcebível. Essa situação provocou duas consequências importantes, de natureza diversa. A primeira consistiu na formação de uma massa de liquidez que facilitaria o rápido desenvolvimento do mercado financeiro internacional, ampliando assim o grau de liberdade de ações das grandes empresas. A segunda foi o reconhecimento de que o sistema monetário internacional atual se baseia no dólar e não no ouro. O fato de que a emissão do dólar seja privilégio do governo dos Estados Unidos constitui prova irrefutável de que esse país exerce com exclusividade a tutela do conjunto do sistema capitalista. É possível que essa tutela, no futuro, seja partilhada com outros países, substituindo-se o dólar por uma moeda de conta caucionada por um conjunto de bancos centrais. Poder emitir moeda de curso forçado internacional, independentemente da própria situação de balança de pagamentos, é privilégio real. Compreende-se, portanto, que os americanos se empenham em não abandoná-lo. O regime de paridade cambiais fixas prolongando por tanto tempo, se fundava na hipótese otimista de que o diferencial de produtividade entre os Estados Unidos e as demais economias industrializadas se manteria. Fora dessa hipótese, ele somente seria operacional no mundo em que as relações econômicas internacionais crescessem lentamente ou se apoiassem em atividades em que as vantagens comparativas se fundassem em fenômenos naturais. O abandono da convertibilidade do dólar em ouro e da fixidez das paridades cambiais entre as principais moedas significa que o dólar se transformou em centro da gravidade do sistema de forma explícita. Fizemos referência ao fato de que as subsidiárias das grandes empresas norte-americanas que operam nos demais países do centro capitalista têm crescido com intensidade maior que suas matrizes, aproveitando-se de condições favoráveis que ofereçam esses países e outros ainda mais vantajosas que encontram na periferia do sistema capitalista. Essas subsidiárias se expandem rapidamente e tendem a criar relações assimétricas com a metrópole. Por outro lado, durante o longo período das paridades fixas, empresas de outros países industriais em que a produtividade crescia rapidamente, particularmente o Japão e a Alemanha Federal, implementaram-se solidamente no mercado norte-americano. Criou-se assim uma situação estrutural pela qual as importações tendem a crescer mais fortemente que as exportações. As importações crescem mais que as exportações, o que não pode deixar de ter repercussões negativas no nível interno de emprego. Enfrentar essa situação com simples medidas cambiais significa elevar periodicamente os preços das importações indispensáveis e abrir a porta à degradação dos termos de intercâmbio. Dessa forma, o êxito considerável das empresas norte-americanas no exterior tem a sua contrapartida de problemas para outros setores da economia dos Estados Unidos. Com efeito, este país apresenta um coeficiente de desemprego muito superior ao que se observa nos demais países do centro da economia capitalista.
e toda tentativa de reduzi-lo provoca outra perturbação. Na medida em que as tendências referidas se agravam e prolongam, vai surgindo uma área de fricção entre as grandes empresas e outros setores da sociedade norte-americana. É difícil especular sobre a evolução de um processo tão complexo como esse, mas não se pode excluir a hipótese de que ele tenha importantes consequências na estruturação política do mundo capitalista. Se o mundo de fricção se agrava, é possível que surja uma tendência a diferenciar mais claramente o sistema de tutela política do mundo capitalista dos interesses mais específicos do Estado Nacional norte-americano. A presente crise política polarizada, no caso Watergate, pela qual o poder legislativo procura recuperar parte das atribuições constitucionais que lhe foram subtraídas pelo poder executivo no correr dos últimos anos, pode constituir o prelúdio de importantes reajustamentos no plano político institucional. O reforçamento do poder legislativo implicará, muito provavelmente, uma maior mobilização dos interesses que conflitam com as grandes empresas, ao mesmo tempo em que poderá reduzir a capacidade do governo dos Estados Unidos para exercer a tutela internacional. Nessa hipótese, é perfeitamente possível que o sistema de tutela se reestruture em bases mais internacionais. As grandes empresas nas novas relações centro-periferia. As modificações estruturais ocorridas no centro a que fizemos referência devem ser tidas em conta em qualquer tentativa de identificação das tendências evolutivas atuais do conjunto do sistema capitalista. Em primeiro lugar, é necessário ter em conta que o processo de unificação abriu caminho a uma considerável intensificação do crescimento no próprio centro. Com efeito, a taxa média de crescimento do bloco de países que formam o centro mais que duplicou, no correr do último quarto do século, com respeito à taxa histórica de crescimento desses mesmos países. Em segundo lugar, ampliou-se consideravelmente o fosso que já separava o centro da periferia do sistema, o que em grande parte é simples consequência da intensificação do crescimento no centro. Em terceiro lugar, as relações comerciais entre países cêntricos e periféricos, mais ainda do que entre países cêntricos, transformaram-se progressivamente em operações internas das grandes empresas. Não havendo conhecido a fase de formação de um sistema econômico nacional dotado de relativa autonomia, fase que permitiu integrar as estruturas internas e homogeneizar a tecnologia. As economias periféricas conhecem um processo de agravação das disparidades internas à medida que se industrializam, guiadas pela substituição de importações. Já fizemos referência a esse fato, consequência inelutável da tentativa de reprodução de um país pobre das formas de vida de países que já alcançaram níveis muito mais altos de acumulação de capital. Ora, esse tipo de industrialização que em períodos anteriores tropeçava com obstáculos consideráveis, criados pela falta de capitais, pela dificuldade de acesso à tecnologia, pela pequenez do mercado interno, realiza-se atualmente com extraordinária rapidez, graças à cooperação dos oligopólios internacionais, utilizando tecnologia amortizada, algumas vezes equipamentos também já amortizados, e mobilizando capital local. As grandes empresas estão em condições de instalar indústrias na maior parte dos países da periferia, particularmente se essas indústrias se integram parcialmente com atividades de importação. Sobra dizer que a industrialização que atualmente se realiza na periferia sob o controle das grandes empresas é processo qualitativamente distinto da industrialização que, em etapa anterior, conheceram os países cêntricos e ainda mais da que nestes prossegue no presente. O dinamismo econômico no centro do sistema decorre do fluxo de novos produtos e da elevação dos salários reais, que permite a expansão do consumo de massa. Em contraste, o capitalismo periférico engendra o mimetismo cultural e requer permanente
concentração de renda, a fim de que as minorias possam reproduzir as formas de consumo dos países cêntricos. Esse ponto é fundamental para o conhecimento da estrutura global do sistema capitalista. Enquanto no capitalismo cêntrico a acumulação de capital avançou, no correr do último século, com inegável estabilidade na repartição de renda, funcional como social, no capitalismo periférico, a industrialização vem provocando crescente concentração. A evolução do sistema capitalista no último quarto de século caracterizou-se por um processo de homogeneização e integração do centro, um distanciamento crescente entre o centro e a periferia e uma ampliação considerável do fosso que, dentro da periferia, separa uma minoria privilegiada e as grandes massas da população. Esses processos não são independentes uns dos outros, devem ser considerados dentro de um mesmo quadro evolutivo. A integração de centro permitiu intensificar sua taxa de crescimento econômico, o que responde, em grande parte, pela ampliação do fosso que o separa da periferia. Por outro lado, a intensidade de crescimento no centro condiciona a orientação da industrialização na periferia, pois as minorias privilegiadas desta última procuram reproduzir o estilo de vida do centro. Em outras palavras, quanto mais intenso for o fluxo de novos produtos no centro, esse fluxo é função crescente da renda média, mais rápida será a concentração de renda na periferia. A intensificação do crescimento no centro decorre da ação de vários fatores, sendo um dos mais importantes as economias de escala de produção permitidas pela crescente homogeneização e unificação dos antigos mercados nacionais, como a industrialização, que se realiza concomitantemente na periferia, apoia-se na substituição de importações no quadro de pequenos mercados. É natural que os desníveis de produtividade tendem a aumentar e a descontinuidade estrutural dentro do sistema capitalista a ampliar-se. Cabe acrescentar que o crescente controle da atividade econômica no centro pelas grandes empresas e a orientação do progresso técnico para a produção em massa torna ainda mais difícil, no quadro do capitalismo, a criação tardia de sistemas econômicos nacionais. Evidentemente, a situação varia na periferia entre países, em função da população, da disponibilidade de recursos naturais, do nível de renda anteriormente alcançado, do dinamismo das exportações tradicionais, da capacidade externa de endividamento e etc. Em países de grande população, a simples concentração de renda pode permitir a formação de um mercado suficientemente amplo e diversificado. Que se pode dizer sobre as tendências evolutivas das relações entre o centro e a periferia a partir do quadro estrutural que vimos de esboçar? Fizemos referência ao fato de que uma das características desse quadro é a crescente internalização dentro das grandes empresas das transações comerciais entre países. Também observamos que grande parte das atividades industriais na periferia surgia integrada com fluxos de importação. Dessa forma, uma mesma empresa controla unidades industriais em um país cêntrico, ou em mais de um, em vários países periféricos, e as transações comerciais entre essas distintas unidades produtivas. A situação é similar à de uma empresa que se integra verticalmente dentro de um país. Opera uma mina de carvão, uma siderurgia, uma fábrica de tubos, etc. Existe, entretanto, uma diferença importante decorrente do fato de que, no primeiro caso, as distintas unidades produtivas estão inseridas em sistemas monetários diversos. Surge, portanto, o problema de transformar uma moeda em outra, o que requer encontrar outra empresa que realize uma operação equivalente em sentido inverso ou provocar essa operação dentro da mesma empresa ou outra do mesmo grupo. Tradicionalmente, essas operações de compensação são feitas pelos bancos. Contudo, dada a situação errática cambial e monetária de muitos países periféricos, uma grande empresa que opera internacionalmente pode preferir criar ela mesma os fluxos compensatórios, estabelecendo um sistema de preços interno
que permita planejar suas atividades a mais longo prazo. Tomemos um caso que não é típico, mas que descobre o fundo do problema. Imaginemos uma empresa petrolífera operando na Venezuela diante das complicações fiscais atuais. Essa empresa produzia para o mercado interno uma certa quantidade de petróleo, cujos preços podiam ser mais ou menos manipulados de forma a permitir que ela obtivesse a quantidade de moeda local necessária para cobrir todos os seus dispêndios locais. Uma parte da produção seria exportada para cobrir os insumos importados, inclusive a depreciação do capital. O resto da produção, de longe a maior parte, seria exportada e corresponderia ao lucro líquido do capital investido. Nessa situação extrema, a empresa pode ignorar a existência de taxas de câmbio. Se os custos em moeda local aumentam, também aumenta o preço do petróleo que ela vende localmente. Consideremos agora o caso mais real de uma indústria de máquinas de costura, cujo produto é totalmente vendido no mercado interno. A receita das vendas, depois de cobertos os gastos locais, é levada ao Banco Central para ser transformada em divisas, a fim de pagar os insumos importados e remunerar o capital. Se o Banco Central cria dificuldades na remessa de dividendos, a empresa poderá ser tentada a elevar arbitrariamente os custos dos insumos importados, materiais especiais, patentes, assistência técnica e etc. Suponhamos que casos como esses se multipliquem, surgindo empresas nessa situação de todos os lados. Aumentaria a pressão sobre a balança de pagamentos e depreciar-se-ia persistentemente o câmbio de forma mais acentuada do que se estaria elevando o nível interno dos preços. Como o capital está estabilizado em dólares, a rentabilidade somente poderia ser mantida se os preços de venda da empresa crescessem relativamente, o que tenderia a frear a atividade industrial. Imaginemos, alternativamente, um outro cenário para a nossa indústria de máquinas de costura. Suponhamos que o industrial obtenha internamente uma receita suficiente para cobrir os seus custos em moeda local, inclusive impostos e gastos financeiros locais, que em seguida exporte peças de máquinas para a matriz ou outras subsidiárias de forma a compensar os insumos que importa e com o resto da capacidade produtiva desenvolva uma linha de produção para o mercado internacional, obtendo uma receita em divisas para remunerar o capital. Por esta forma, a empresa consegue praticamente isolar-se do sistema cambial do país da subsidiária. Como a empresa está interessada em expandir-se, ela terá que praticar uma política de preços, tanto no mercado interno como no externo, capaz de fomentar a venda do produto. Contudo, em cada plano de produção, ela terá que distribuir sua capacidade produtiva entre os dois mercados, tendo em conta que, a partir de certo nível, a receita em moeda local deve sofrer o deságio da transferência cambial. Suponhamos que a empresa limite as suas vendas no mercado interno ao necessário para cobrir os gastos em moeda local e que compense a importação de insumos com vendas de peças diretas à matriz. Neste caso, o lucro bruto corresponde às vendas do mercado internacional. Comparando esse lucro com o capital invertido na subsidiária, a empresa obtém a taxa de rentabilidade sem passar pelo sistema monetário do país da subsidiária. Se a mesma empresa realiza operações dessa natureza com várias subsidiárias, é natural que indague que fatores respondem pelas diferenças de rentabilidade entre estas últimas. Admitindo-se que a tecnologia seja aproximadamente a mesma, os principais fatores causantes das diferenças de rentabilidade serão a escala de produção, as economias externas locais, o custo dos insumos que não podem ser importados e dos impostos locais em termos de produto final. Os três primeiros fatores estão estreitamente ligados à dimensão do mercado interno. Desta forma, se admitimos que o nível dos impostos é o mesmo, a rentabilidade relativa passa a depender da dimensão relativa do produto interno e do custo da mão de obra em termos de produção final. Ora, o efeito positivo da dimensão do mercado local tende a um ponto de saturação,
o qual varia de indústria para indústria, na medida em que, para determinada indústria, esse ponto de saturação é alcançado, o fator fundamental passa a ser o custo da mão de obra em termos de produto final vendido no mercado internacional. Se observarmos o quadro que vimos de esboçar de outro ângulo, vemos que a grande empresa, ao organizar um sistema produtivo que se estende no centro da periferia, consegue na realidade incorporar à economia do centro os recursos de mão de obra barata da periferia. Com efeito, uma grande empresa que orienta seus investimentos para a periferia está em condições de aumentar sua capacidade competitiva graças à utilização de uma mão de obra mais barata, em termos do produto que lança nos mercados. A situação é similar à das empresas que utilizam imigrantes temporários, pagando a estes salários muito mais baixos do que os que prevalecem no país. Imaginemos uma empresa americana que se situasse próxima da fronteira com o México, mas em território dos Estados Unidos, e utilizasse mão de obra mexicana paga em moeda mexicana ao nível dos salários do México. Esse trabalhador continuaria a residir no México, atravessando a fronteira diariamente, e a realizar os seus gastos nesse país. Imaginemos, demais, que essa empresa exportasse para o México mercadorias no valor exato dos gastos que realizasse em pesos mexicanos. A legislação social que prevalece hoje em dia em praticamente todo o mundo impede esse tipo de exploração da mão de obra, mas se considera como normal que a mesma fábrica americana se instale do lado mexicano da fronteira, utilize mão de obra local ao nível dos salários local e venda sua produção nos Estados Unidos. Uma fórmula intermediária que vem sendo amplamente praticada consiste em atrair os imigrantes temporários e pagar a estes salários superiores aos que prevalecem nos países de origem, mas inferiores aos salários que seriam pagos a trabalhadores originários do país cêntrico. Em vários países da Europa Ocidental, a mão de obra estrangeira, considerada como temporária, aproxima-se de 10% da força de trabalho, alcançando, no caso da Suíça, 1/3 da mão de obra não especializada. Não existe estimativa do volume de mão de obra barata utilizada diretamente nos países periféricos pelas grandes empresas na produção manufatureira que estas destinam ao mercado internacional, mas, em razão dos custos crescentes da mão de obra imigrante temporária, sob pressão dos sindicatos locais e dos problemas sociais que se apresentam quando a massa de trabalhadores socialmente desintegrados cresce além de certos limites, é de se esperar que a utilização da mão de obra diretamente da periferia tenda a ser a solução preferida pelas grandes empresas. Por outro lado, essa solução tende a reforçar a posição dessas empresas vis-à-vis dos Estados nacionais. Em síntese, se está configurando uma situação que permita à grande empresa utilizar técnica e capitais do centro e mão de obras e capitais da periferia, aumentando consideravelmente o seu poder de manobra, o que reforça a tendência já anteriormente referida à internacionalização das atividades econômicas dentro do sistema capitalista. Dissemos anteriormente que são as atividades econômicas internacionais as que mais rapidamente cresceram, no último quarto de século, no centro do sistema capitalista. Ora, as relações que se estão estabelecendo entre o centro e a periferia no quadro das grandes empresas estão dando origem a um novo tipo de atividade internacional, que pode vir a constituir o segmento em mais rápida expansão do conjunto do sistema. Cabe indagar se é adequado continuar a chamar essas atividades de internacionais, quando o economista pensa em termos de comércio internacional, tem em vista transações entre unidades econômicas integradas em distintas economias nacionais. O problema é menos de imobilidade de fatores, como deixam entender as formulações dos primeiros economistas que teorizam sobre essa matéria, do que de existência do sistema relativamente autônomo de custos e preços. Em outras palavras, a partir do momento que se postula a existência de um sistema econômico nacional, dentro do qual os recursos produtivos possuem um custo de oportunidade, dado pelo melhor uso que deles se pode fazer, a opção entre produzir para o mercado interno o bem A ou produzir um outro bem para o mercado externo e importar o bem A deve ter uma ótima solução. É evidente que se trata de múltiplas opções, estendendo-se em períodos de tempo diversos, com repercussões retroativas
umas sobre as outras. O problema nunca poderá ser adequadamente equacionado e muito menos sua solução obtida, mas isso é diferente de dizer que a teoria está errada. Ora, a partir do momento em que a categoria Sistema Econômico Nacional não pode ser tida em conta, o teorema não poderá ser formulado. Voltemos ao exemplo da fábrica de máquinas de costura que se instala num país da periferia e remunera o seu capital com parte da própria produção que exporta. Nesse caso, não existe uma contrapartida de importações, mas isso não invalida a teoria das vantagens comparativas. As importações, no caso, estão substituídas pelo fluxo de capital e tecnologia que marca a presença no país da grande empresa dirigida do exterior. Tudo se passa como se o país periférico, que dispõe de um estoque de mão de obra, tivesse de optar entre a. Usar parte dessa mão de obra para produzir o bem X destinado ao mercado externo e poder assim pagar as máquinas de costura importadas, ou b. Com parte dessa mão de obra remunerar capital e técnica do exterior, que se instalam no país e, em combinação com outro contingente de mão de obra, produzir aquelas mesmas máquinas de costura para o mercado interno. Esse raciocínio seria correto se o marco de referência dentro do qual as decisões são tomadas estivesse constituído pelo Sistema Econômico Nacional. Em outras palavras, caso a congruência das decisões fosse estabelecida internamente, figurando o preço dos recursos externos como simples parâmetro do problema, ora, a realidade parece ser totalmente distinta. As decisões são tomadas pelas grandes empresas, para a qual o custo da mão de obra de um país periférico, em termos de um artigo que ela produz nesse país e comercializa no exterior, é um simples dado. A grande empresa que exporta capital e técnica dos Estados Unidos para o México e instala neste país uma fábrica cuja produção se destina ao mercado americano, havendo nos Estados Unidos considerável desemprego, o custo social de mão de obra é zero. Essa empresa toma decisões a partir de um marco que supera a economia norte-americana, considerada em sentido estrito. A grande empresa que desvia recursos financeiros de um país periférico, porque os salários neste começam a subir, para invertê-los em outro em que a mão de obra é mais barata, também está tomando decisões a partir de um marco mais amplo. O problema não se limita, entretanto, ao âmbito estreito das opções no uso de recursos escassos concebidos abstratamente. A verdade é que a grande empresa tem como diretriz máxima expandir-se, e para isso ela tende a ocupar posições nas distintas áreas do sistema capitalista. Os países do centro do sistema constituem, de muito, as áreas mais importantes, razão pela qual o esforço tecnológico está principalmente orientado para atuar nesses países. Os planos de produção nos países periféricos estão condicionados por essa orientação tecnológica, e os mercados internos desses países são moldados à conveniência da ação global da empresa. Seria equivocado deduzir das observações acima que as grandes empresas atuam fora de qualquer marco de referência, o que implicaria negar, se não racionalidade, pelo menos eficiência ao comportamento delas. Mas parece fora de dúvida que esse comportamento, muito frequentemente, transcende de qualquer marco correspondente a um sistema econômico nacional. Mais ainda, nos países periféricos, a crescente ação dessas empresas tende a criar estruturas econômicas com respeito às quais dificilmente se pode pensar a partir do conceito de sistema econômico nacional. O marco das grandes empresas tende a ser cada vez mais o conjunto do sistema capitalista, marco este que engloba um universo econômico de grande heterogeneidade, cuja maior descontinuidade deriva do fosso existente entre o centro e a periferia. Nesse mundo de grande complexidade, cheio de fronteiras nacionais, com grande variedade de sistemas monetários e fiscais, onde pululam querelas políticas locais que ocasionalmente se prolongam em guerras, tudo isso sob uma tutela frouxa e pouco institucionalizada, as grandes empresas não podem pretender mais do que alcançar situações subóticas. Não obstante os imensos recursos que dedicam à obtenção de informações e os sofisticados meios que utilizam para elaborar essas informações, construir complexos modelos, simular cenários, etc., na prática devem contentar-se com regras simples. O excepcional êxito de algumas é atribuído pelos cronistas da profissão à intuição de homens extraordinários, repetindo-se assim uma velha legenda da história política. A ideia
esposada por alguns estudiosos da evolução atual do capitalismo, segundo a qual as economias cêntricas tendem a uma integração crescente ao nível nacional, mediante a planificação indicativa ou a cartelização e interpenetração dos grandes grupos com os órgãos do Estado, tem um elemento de verdade, mas deixa de lado o essencial da evolução do capitalismo no último quarto de século. É fora de dúvida que, nos últimos 3 decênios, as economias capitalistas industrializadas vêm operando com um grau de coordenação interna muito superior ao que antes se considerava compatível com uma economia de mercado. Essa coordenação de inspiração keynesiana constitui essencialmente uma conquista do tipo social. Graças a ela, os custos humanos e sociais de operação das economias capitalistas foram consideravelmente reduzidos. Também é provável que essa maior coordenação haja repercutido de forma positiva nas taxas de crescimento referentes a prazos médios e longos, mas isso é apenas uma hipótese. Pouca dúvida existe, entretanto, de que a elevação das taxas de crescimento está ligada às economias de escala, ao intenso intercâmbio tecnológico e ao movimento de capitais que acompanham o processo de integração das economias cêntricas. Sem o esforço simultâneo de maior coordenação interna ao nível nacional, a expansão internacional sob a égide das grandes empresas teria, muito provavelmente, provocado desajustes locais, maior concentração geográfica da atividade econômica e, possivelmente, reações no plano político que, quiçá, viessem a retardar o processo de integração cêntrica. É sabido, por exemplo, que o forte dinamismo do setor externo dá origem a tensões internas, que seriam particularmente graves se essas economias não houvessem desenvolvido técnicas tão sofisticadas de coordenação ao nível interno. Dessa forma, também se pode afirmar que esse avanço da coordenação ao nível interno acelerou a integração no nível internacional. Em síntese, a ação dos Estados nacionais no centro do sistema ampliou-se em determinadas direções para assegurar a estabilidade interna, sem a qual as fricções no plano internacional seriam inevitáveis. Mas, por outro lado, modificou-se qualitativamente a fim de adaptar-se à situação das grandes empresas estruturadas em oligopólios que têm a iniciativa no plano tecnológico e são um verdadeiro elemento motor no plano internacional. As complexas relações que existem entre os governos dos países cêntricos, isoladamente ou em subgrupos, os 10 mais ricos, a Comunidade Econômica Europeia e etc., entre esses governos e as grandes empresas, estas em casos particulares atuando coordenadamente, entre eles e as instituições internacionais, estas quase sempre sob o controle do governo americano, finalmente entre eles e o próprio governo americano, cuja posição hegemônica em pontos particulares é muitas vezes contestada. Essa rede de relações dificilmente pode ser percebida com clareza, não somente porque faltam estudos monográficos sobre muitos de seus aspectos fundamentais, mas principalmente porque ela está em processo de estruturação. A experiência tem demonstrado que a margem de manobra de que gozam os estados para atuar no plano econômico é relativamente estreita. Se uma economia sofre uma deslocação, as pressões externas para que o respectivo governo adote certas medidas podem ser consideráveis. Essas pressões não exercidas por outros governos, essas pressões são exercidas por outros governos, por instituições internacionais e diretamente pelas grandes empresas. Cabe referir que estas últimas dispõem de uma massa de recursos líquido bem superior ao conjunto das reservas dos bancos centrais. A situação do governo dos Estados Unidos é certamente especial, entre muitas razões pelo fato de que emite a moeda que constitui a base do sistema monetário internacional. Contudo, a experiência de 1972 pôs em evidência que o governo desse país não se pode lançar numa política de pleno emprego, descurando-se das repercussões na balança de pagamentos. Se o endividamento externo a curto prazo passa de uma certa cota crítica, as grandes empresas podem exercer uma pressão sobre o dólar capaz de obrigar o governo americano a ter que escolher entre desvalorizar a moeda ou mudar o rumo da política interna. Qualquer especulação sobre a evolução, nos próximos anos, da rede de relações que forma a nova superestrutura do sistema capitalista em processo de unificação tem valor estritamente exploratório. Duas linhas gerais parecem definir-se. Por um lado, o processo de integração tende a reforçar as grandes empresas,
Por outro lado, a necessidade de assegurar estabilidade a nível interno de cada subsistema nacional requer crescente eficiência e sofisticação na ação dos Estados. A situação corrente hoje em dia é de que a aliança entre grandes empresas com os governos respectivos para obter vantagens internas e externas, mas também se observa a ação conjunta de empresas originárias de países distintos visando a fazer pressão sobre os governos, inclusive o próprio. A experiência tem demonstrado que o controle do capital de uma grande empresa por um governo não afeta necessariamente de forma substancial seu comportamento nessa matéria. As empresas, por maiores que sejam, são organizações relativamente simples no que respeita aos seus objetivos. Sendo altamente burocratizadas, elas possuem grande coerência interna, o que facilita e requer a clareza de objetivos. O Estado, numa sociedade de classes e onde grupos concorrentes competem e quase sempre se dividem de alguma forma o poder, constitui uma instituição muito mais complexa, de objetivos menos definidos e cambiantes, portanto menos linear em sua evolução. Não há dúvida de que as grandes empresas enfeixam um considerável poder no plano social, pois controlam as formas de invenção mais poderosas, que são aquelas fundadas na técnica e no controle do aparelho de produção. Mas quando a sociedade ou segmento desta reage à asfixia criada pelo uso desse poder, as ondas que se levantam repercutem nas estruturas do Estado, de onde ocasionalmente partem iniciativas corretas. Pode-se admitir a hipótese de que a própria expansão internacional das grandes empresas favoreça a liberação do Estado da tutela que elas hoje exercem nos seus respectivos países. Em outras palavras, na medida em que se apoie internacionalmente para ampliar o seu poder, a grande empresa possivelmente encontrará mais dificuldade para assumir o mando, cobrir-se com o manto de interesse nacional dentro do próprio país. Haveria uma provincianização dos estados, mas uma representatividade mais efetiva dos distintos aspectos da sociedade civil capacitaria o poder político para exercer o papel diretor na vida social, que se faz cada vez mais necessário. Se a evolução se realiza nessa direção, é de admitir que surjam tensões entre estes estados nacionais e grandes empresas, ou grupos de grandes empresas, tensões essas que passarão a ser importante fator nas transformações do sistema em seu conjunto. Elas poderão agravar-se e abrir brechas, capazes de acarretar mutações qualitativas reorientadoras de todo o processo evolutivo, mas também poderão provocar uma reação no plano de superestrutura tutelar, levando a uma maior institucionalização desta e à constituição de órgãos dotados de um poder coercitivo, cujo objetivo seria preservar a integridade do sistema. O que se disse no parágrafo anterior são simples conjecturas sugeridas pela observação de certas tendências da evolução estrutural do sistema capitalista. Não pretendem significar que as lutas de classes serão atenuadas e muito menos que esse Estado, semi-provincianizado, mas ainda assim um Estado responsável pela estabilidade de uma sociedade de classes, será o simples administrador de um consenso que permearia toda a vida social. É possível que as classes trabalhadoras venham a ter um peso crescente na orientação de um Estado que deve entender-se como um sistema de grandes empresas a partir da posição de força. Nessa hipótese, seria de admitir que a evolução das classes trabalhadoras se faça no sentido de crescente identificação com as sociedades nacionais a que pertencem, ou melhor, com um projeto de desenvolvimento social que pode ser monitorado a partir do Estado de cujos centros de decisão participam. Não significa isso necessariamente que tendam para um nacionalismo, e sim que suas preocupações tenderiam a focalizar-se no plano da ação política, sobre o qual terão crescente influência. Paralelamente, o peso crescente dos grupos dirigentes das grandes empresas na classe capitalista não poderá deixar de influenciar a visão que esta tem do mundo, no sentido de dépassement do quadro nacional. Dépassement do quadro nacional. O sentir-se membro de uma classe internacional que hoje é característica dos quadros superiores da burocracia das grandes empresas tenderia a ser uma atitude generalizada das camadas superiores da classe capitalista. A distância entre a atitude ideológica dessas camadas e a classe dos pequenos capitalistas, ainda não presos na rede de subcontratistas das grandes empresas, tenderia a ampliar-se. A pequena empresa local, antes apresentada como anacronismo de alto custo social, passa a ser defendida
como parte de uma paisagem cultural ameaçada. Entre o poujadismo e a defesa da qualidade de vida existe uma importante evolução com repercussão na relação de forças entre as classes sociais. O papel da superestrutura tutelar do sistema capitalista não se limita a promover a ideologia da integração e a, ocasionalmente, arbitrar em conflitos regionais. Essa superestrutura tem uma história que está essencialmente ligada à delimitação das fronteiras do sistema. Pode-se admitir, no plano da conjectura, que as economias capitalistas cêntricas sempre tenderiam, em uma fase de sua história, a um processo de integração, mas não há dúvida de que a rapidez com que avançou essa integração no último quarto de século e a forma que ela assumiu estão diretamente ligados à existência de um grupo de países não capitalistas, considerados como ameaça externa e interna para o sistema capitalista pelos grupos dirigentes deste. A rápida e entusiástica aceitação pelos grupos capitalistas dirigentes na Alemanha e no Japão da liderança norte-americana não seria fácil de explicar sem o clima psicológico criado pela Guerra Fria. A mobilização psicológica foi essencial para delimitar a fronteira, mas a consolidação desta requereu negociar com o adversário um conjunto de regras de comportamento. Cabe à superestrutura tutelar a função de velar pela integridade das fronteiras e de entender-se com o adversário em qualquer momento em que o problema de solução pendente ou novos ameaçam escapar ao controle mútuo. Na medida em que se acordou um sistema básico de comunicação e que os interesses fundamentais dos dois lados foram mutuamente reconhecidos, criaram-se possibilidades para relações econômicas mutuamente vantajosas. Que essas possibilidades hajam sido exploradas rapidamente pelas grandes empresas constitui clara indicação da extraordinária capacidade dessas organizações para atuar no plano internacional. É este um fato de considerável importância, pois vem revelar a capacidade que têm as grandes empresas de adaptar-se a distintas formas de organização social. Trata-se de simples indicação de virtualidade, pois o comportamento das grandes empresas é tudo menos ideologicamente neutro. A ação recente da ITT no Chile está aí para demonstrar que muitas delas não relutam, em uma confrontação em que o elemento ideológico está presente, a praticar atos de verdadeiro banditismo internacional. Contudo, outras experiências, como a da Guiné, revelam que elas também se estão preparadas para defender os seus interesses sem dar demasiada atenção a querelas ideológicas locais. Parece certo que uma mutação social num país importante do centro do sistema capitalista, implicando em retirar as grandes empresas, o consumo da tecnologia e da orientação das formas de consumo, não poderia ocorrer sem provocar grande reação. Mas tudo leva a crer que as grandes empresas, em fase de uma situação de difícil reversibilidade, se adaptariam, pois numa burocracia sempre tende a prevalecer o instinto de sobrevivência, ainda que isso requeira amputações importantes ao nível dos dirigentes ocasionais.